Masa, firme e confiável, razoável e equilibrada. Veio, não, entrou, em meu escritório e, desde a entrada, começou a me contar seu sonho. E no sonho, ela foi trabalhar, deixando sua filha pequena em casa, e se esqueceu dela por uma semana. Quando retornou, em seu sonho, sua filha estava bem. Ela estava sorrindo e acenando. Mas, ao acordar, Masa sentiu vergonha e culpa. Quando perguntei a ela de quem era a vergonha e a culpa, Masa começou a chorar. E então ouvi um longo monólogo sobre como ela era uma mãe ruim, não, simplesmente terrível. Isso apesar do fato de sua filha estar estudando em um liceu de prestígio. Em seu sonho, ela era um bebê, mas em sua vida ela é uma jovem totalmente formada, seu filho é um estudante. Ela estava se punindo tão sutilmente por delitos imaginários, acusando-se tanto de pecados inexistentes, que eu não aguentei e parei de ouvi-la. Porque mais uma vez me deparei com um sádico interior, um personagem, uma subpersonalidade, uma parte do self, que aqui foi personificado como a mãe de Masa, punindo-a e acusando-a constantemente de ser apenas uma mãe ruim, diferente dela. Costumo usar a metáfora do sádico interior em meu trabalho com os clientes, e sempre senti que estou muito familiarizado com o meu. Anos de terapia individual e em grupo, milhares de horas de trabalho com pessoas. Mas, há 2 anos, deparei-me com uma situação em que, em um período de tempo relativamente curto, comecei a me sentir diferente de normal. Sentia cansaço, perda de energia, apatia e letargia quase o tempo todo. Tinha dores de cabeça frequentes. O médico enfermeiro ao telefone insistia regularmente para que eu fizesse um exame de sangue trivial. Mas qual era o objetivo? Analisei os motivos de minha condição e encontrei 1001 explicações psicológicas. Não superei algo. Não deixei alguém ir embora. Trata-se do meu controle todo-poderoso. Trata-se da transmissão transgeracional e da síndrome do aniversário. Tudo acabou em um dia, em 12 de maio de 2017. Cheguei ao grupo com uma forte dor de cabeça. Descobri que minha pressão arterial estava atingindo um recorde de 200/160, isso apesar de eu ter sido hipotónico a vida toda em minha pressão arterial de trabalho ser 90/55. Adorável, quase cadavérica, mas bastante confortável para mim. E o que você acha? Eu ainda estava tentando dar risada e dizendo, vai passar, é só esperar. Graças a Deus, o sábio grupo chamou uma ambulância. Eu estava com náuseas, mas ainda assim resisti. No hospital, tentaram normalizar minha pressão arterial por 7 horas. Meu filho me buscou à meia-noite. Descansei por 3 dias e voltei ao trabalho. Minha irmã insistia em fazer exames, mas eu persistia em procurar motivos psicológicos para minha indisposição. Depois de 1 mês de exames, o laboratório fica a 10 minutos de caminhada de casa. Enviei os resultados para minha irmã. Ela ficou alarmada. Você tem um quadro clínico de glomerulonefrite. Eu li, não gostei da doença, e continuei a viver minha vida no meu próprio ritmo. Eu posso fazer isso. É tudo preguiça. É tudo procrastinação. Eu só preciso dormir mais e isso vai passar. E de qualquer forma, tenho 2 intensivos. Como posso recusar minha colega, onde ela conseguirá um instrutor com visto 2 semanas antes do início? Somente depois que até mesmo meu discreto analista expressou preocupação com minha atitude condescendente em relação à doença, eu, finalmente fui-me render a um hospital. E então sim. Glomerulonefrite crônica. O médico descreveu o quadro clínico e as consequências. Morte dos néfrons do rim. Diálise. Se eu viver para ver isso, um transplante. Mas eu estava em algum tipo de processo de dissociação. Não conseguia sentir nada. Eu estava lidando com problemas de renovação, pensando em como fazer o check-out antes dos meus intensivos, recebendo clientes enquanto fugia do hospital. Em vez de tristeza e pesar, senti um vazio e estabeleci novas metas. Não deixei que o medo ultrapassasse minhas defesas, enquanto os médicos passavam uma semana tentando baixar minha pressão arterial. Eu estava alienada, sem sentir nada, exceto a irritação comigo mesma. Que momento ruim, pensei. Ainda há muito que fazer e estou doente. Andar, pensar, então, não é terrível. Muito mais tarde, depois de perceber todas as consequências, depois de ler vários manuais médicos, percebi que meus casos não eram nada animadores. Mas essa é outra história. Mas minhas próprias reações me pareciam muito estranhas e inadequadas. E como psicólogo familiar, eu me perguntava porquê, e, é claro, lembrei-me de minha avó. Ela era jovem, 65 anos de idade, quando meu avô teve um derrame. Ele foi levado ao hospital.
mas os exames de sangue mostraram que ele estava com icterícia. Não o levaram para a ala de doenças infecciosas por causa do derrame, nem para a cardiologia por causa da infecção. Ela o levou para casa e cuidou dele, ignorando o fato de que ela mesma estava com febre de 40 graus. Ela estava com dor de garganta nos pés. O vovô se recuperou e viveu mais 6 anos. A vovó morreu 1 ano depois, dos 8 meses aos 2 anos de idade, e todo verão eu estava na casa da minha avó. Ela era a única que ignorava destemidamente tudo o que interferia no trabalho produtivo. Ela tinha centenas de provérbios e ditados que formavam uma atitude muito clara em relação ao mundo. Você deve ser útil. Caso contrário, para que serve? Essa visão de mundo utilitarista pragmática eu absorvi profundamente e, durante toda a minha vida, senti ansiedade e culpa nas situações em que relaxava e me divertia. Quem anda de bicicleta no sábado, chora no domingo, e isso é tudo para nós. Tipos de doenças, uma que vai embora e outra que não se cura. Esse sou eu. Nunca fui bom em cuidar de mim mesmo, mas sou bom em cuidar dos outros. Como minha amada avó, por quem ainda me sinto triste. E agora, tendo percebido a inevitabilidade de algumas mudanças em minha vida, percebo com tristeza que não sou o único que tem um sádico interior, um personagem que existe dentro de mim há muito tempo e sabe como arruinar minha vida com maestria. Seja qual for o nome que se dê a ele, super duro, introjeção ruim, objeto interno destrutivo, é o mesmo fenómeno. O sádico interior está arruinando nossas vidas. Ele faz isso de muitas maneiras diferentes. Às vezes, é difícil reconhecê-lo porque há diferentes pessoas e diferentes situações por trás dele. Ele é multifacetado e insidioso, silencioso e discreto, persistente e perseverante. Reconheço isso nas histórias e reclamações dos clientes. Quero sair de férias, mas de repente algo acontecerá com minha mãe. Ela não é mais jovem, peso 63 quilos e uma altura de 170 traço. Sou uma vaca e nunca vou me casar. Mereço essa atitude. O chefe não gritaria por nada. Não tenha pena de mim, não gosto disso. E é necessário sentir pena. Porque somente o arrependimento profundo, junto com a piedade de alguém, nos permite tratar a nós mesmos com humanidade e reconhecer o sádico interior. Como são eles, esses personagens do nosso teatro interior, às vezes brilhantes e notáveis e, às vezes, quietos e comuns, como sussurradores cinzentos. Quais são suas características, palavras e mensagens que nos permitem detectá-los e neutralizá-los? A primeira é que o sádico interior nunca está do seu lado. O que quer que você faça, ele apoia a posição oposta, o ponto de vista, a ideia. Sim, você tentou, mas Petrovic, porque você não ficou mais tempo, porque você fez isso. Ele semeia dúvidas sobre a adequação de sua eleição. A segunda é que suas mensagens destroem nossa identidade. Depois de um pequeno diálogo interno com o objeto sádico, você sente sua insignificância, fragmentação, vazio, inutilidade. Sim, você sempre, é claro que você nunca, quem duvidaria, você nunca pôde. Isso derruba os limites da realidade porque nunca sabemos se temos direito a nossos sentimentos, percepções e posições. Ele derruba os limites internos ao fundir as reações afetivas e intelectuais em um único bloco denso. Terceiro, ele vem da infância, vem daquela época sem nuvens de nossas vidas em que os outros decidiam por nós o que é bom e o que é ruim. E todas as meninas boas que vão para o céu, ao contrário das meninas más que podem ir para onde quiserem, todos os meninos bons já tiveram sua dose de ideias irracionais sobre como viver vidas corretas e honradas. Ideias da era mesozoica, insustentáveis, mas que estão dentro de nós em camadas intactas, porque é a coisa certa a fazer. Quarto, ele corrói a esfera emocional. Após o contato com o sádico interno, geralmente sentimos insegurança, tristeza, desesperança e, às vezes, inveja de personagens míticos. Como e aqui está seu colega de classe, e aqui está o marido de Anya, e aqui está uma boa mãe. Experimentamos todas as reações maravilhosas do registro depressivo, tristeza e pesar, generosamente temperadas com a inveja do nosso sádico interior, e perdemos a capacidade de nos alegrar, porque a inveja dele é destrutiva para nossas almas, escorrendo gota a gota como veneno ou ingeridas em grandes quantidades de lixo radioativo. As mensagens do sádico interior nos destroem, passo a passo, dia a dia. Às vezes, o sádico interior nos congela, e então não sentimos nada, nenhum prazer, nenhum gosto de comida, nenhum amor, nenhum arrependimento. Nada.
Como um cachorro que foi espancado tantas vezes que não reage mais aos golpes, mas apenas tenta ficar fora de vista e fora dos holofotes. Nós nos tornamos parte da massa cinzenta e monótona que, desde a infância, foi submetida a ataques impiedosos. Tânia, sente-se. Sasa, não corra, não faça barulho, comporte-se bem, não chore, pare com a histeria. Haveria algo para ficar feliz. Ponto. E assim, pouco a pouco, começamos a não sentir, a não amar, a não viver. Então, como identificamos isso? Como interagimos com ele? Podemos negociar com ele? Muitas vezes encontramos ressonância com sádicos externos, aqueles que nos criticam, nos desvalorizam, nos humilham. Se, em vez de raiva, você sentir que recebeu o que merecia, fulano e cicrano, saiba que eles conspiraram, seus críticos internos, externos, e estão atacando você juntos. Às vezes, encontramos traços da atividade do sádico interno quando, de repente, perdemos o interesse naquilo de que gostávamos muito, pelo que nos esforçávamos, pelo que conquistamos por meio de longos esforços. A desvalorização de si mesmo, a divisão do mundo em preto e branco, onde você está o tempo todo no polo de nada, esse é o trabalho de suas patas. Como o pé grande, ele se esgueira furtivamente pelos cantos e recantos de nossas almas, pisoteando as estradas largas ao longo das quais nossos sonhos estão enterrados. Esse é um personagem muito destrutivo e invejoso. Ele tem inveja de você e, portanto, desorganiza sua vida. Quando você interage com ele, ou inveja os outros ou é envenenado pela inveja dele e não consegue mais desfrutar e viver com prazer. Conheci vários tipos de sádicos internos em minha prática. Vou falar sobre eles com um pouco mais de detalhes. 1. Educador sádico. Ele sempre sabe exatamente as respostas para todas as perguntas. Implacável. Crítico. Ele medirá a sua circunferência da cintura, calculará seu IMC sem uma calculadora, comparará seu salário com o do seu vizinho e com o de Elon Musk. Ele nunca lhe dará uma nota perfeita. Na melhor das hipóteses, você é um trigêmeo deplorável. No caso normal, é apenas um estranho que nunca aprendeu o básico da vida. Você está sempre na última carteira. É o último na corrida e o pior da multidão. Todos os adultos que invejavam sua despreocupação infantil, suas alegrias simples, sua capacidade de se divertir, apesar das imperfeições, ajudaram em sua formação. 2. Filósofo sádico. Você é premiado por diálogos internos sobre o tema e se você, e seria melhor. Fantasias do tipo seria assim, e talvez eu devesse ter feito. Ele é confiável, sempre resmungando baixinho. Sua base, os profissionistas ao seu redor com um nível não muito alto de atividade própria, incapazes de perceber o lado bom nas minúcias da vida cotidiana. 3. Humorista sádico, desrespeita com sarcasmo impiedoso. Às vezes, ele se manifesta e as pessoas ao seu redor sofrem com sua língua afiada. Mas se não houver alvos, ele simplesmente o apunhala sem piedade com seus comentários sarcásticos afiados e dolorosos. Na voz de Zirinovsky, ele grita: fracote, você não serve para nada além de fertilizante. E você concorda em silêncio, porque sempre houve muitas pessoas assim ao seu redor. 4. O sádico sofredor. Ele se destaca da multidão de sádicos pelo fato de que sofre por causa de seus fracassos e falhas imaginárias, lamentando-se por seu destino infeliz. É um lote amargo. É má sorte de novo. Você trabalhou tanto, mas o bónus foi dado a outra pessoa. É triste que seu vizinho chefe conhecido tenha mais rápido. E tudo isso sob um leve molho depressivo, temperado com uma pimenta picante de miséria aguda. Você começa a sentir pena de si mesmo, e ainda está com raiva de si mesmo. 5. O sádico silencioso. Esse é o tipo de objeto sádico pré-verbal que age com suspiros internos pesados, mugidos e gemidos silenciosos, mas bem distintos. Você não ouve as palavras, mas percebe repetidas vezes: você é um corno, BonassiEux, a vida é uma dor, não deu certo de novo. 6. O verdadeiro sádico, ou o sádico recompensa e tiro. Esse objeto sádico é regido pela regra sim, você conseguiu, mas poderia ter sido melhor. Sim, você finalmente se casou, mas a moça poderia ser mais bonita. Sim, você abriu sua empresa, mas com que esforço, e o dinheiro é tão ruim. Sim, você mora em seu apartamento, mas ele tem um quarto. E assim por diante. Essa voz interior é como uma sereia que canta sua doce canção apenas para acabar com você de prazer.
O que fazer? O primeiro passo é reconhecer. Veja e olhe nos olhos desse crítico interno, desse guru, desse senhor. Sabe tudo, desse eterno chorão. Você deve reconhecer suas mensagens tanto no sussurro silencioso quanto na barragem furiosa da autocrítica implacável. A segunda etapa é recorrer aos bons e velhos clássicos. Lembre-se do que o brilhante Vygotsky escreveu: tudo o que é interno já foi externo. E todo sádico tem um protótipo externo, e às vezes vários. Por meio de uma simples autoanálise ou de uma psicoterapia de longo prazo, mais cedo ou mais tarde você descobrirá que seu sádico interior tem a voz gentil de seu primeiro professor, as ideias de sua mãe e os ataques de um sargento do exército, há muito tempo, enterrados em uma piscina de memória. A terceira etapa é aprender a não ceder a isso. Enfrentá-la. Tranque-o em um quarto escuro de sua alma. Ou melhor, em um armário. Você pode reconhecê-lo, agradecê-lo por sua ciência e ainda assim mandá-lo para as masmorras. Dessa forma, você ficará mais calmo. Você pode analisar suas mensagens, encontrar nelas algo razoável e cruel, mas eterno, e enviá-las novamente com as palavras eu definitivamente recorrerei a você quando precisar. Mas não coma essa barra de chocolate pela segunda vez, não se atormente com autoflagelação sem fim, não estrague sua vida com o fato de que é tarde demais para mim. Não posso me tornar muitas coisas. A quarta é aprender a se valorizar. Elogie-se. Alegre-se com seus sucessos. Gabar-se um pouco. Cultivar um bom protetor interno ou um pai suficientemente bom. A quinta é viver. Apenas viver a vida humana com seus altos e baixos, sucessos e fracassos. Lidar com tudo com calma. Aceitar o que não pode ser mudado. Mudar o que funciona. Não se repreenda se não der certo. Em sexto lugar, descobrir que as coisas estão muito boas. Sétimo, repita a etapa 5. E assim por diante até o infinito, ou até o ponto em que você perceber que a vida é muito curta e que não sabemos onde está o fim, e que é hora de interromper esse fluxo de agressão interna, e que o externo é suficiente. E, você sabe o que? Você terá uma grande felicidade humana.